Bom, olá novamente, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Bom, eu falei para vocês que este mês eu estaria estudando aí sobre estruturas de dados, né? Na verdade, eu estaria revisando alguns conteúdos aí e conforme eu fosse revisando, eu estaria postando aqui no canal, né? Ah, o que significaria aí cada tipo de estrutura de dados. Então, eu escolhi aqui algumas, né? Array, pilha, fila, lista ligada, conjunto, dicionário ou hash map, árvore e grafo. Para mim está dando uma revisada aí, certo? Durante quando a gente vai programar, a gente acaba estudando mais um determinado tipo de estrutura de código e vai deixando outras de lado, né? Então, vira e mexe tem que estar voltando e estar revisando aí o conteúdo, certo? A maioria disso aqui, ó, por exemplo, array, pilha, a fila, lista ligada, conjunto, dicionário, hash map, árvore, grafo, já fazem parte, né, da linguagem de programação que eu utilizo, que é o Java. Mas a gente, às vezes, é interessante você estar entendendo como é que as coisas funcionam por debaixo dos panos, né? Porque, por exemplo, você aprender, por exemplo, uma classe, né, ou uma API que vai lidar com isso aqui, ou uma interface que vai implementar algumas dessas coisas aqui, certo? Alguma dessas estruturas de dados, elas podem deixar as coisas meio que mascaradas ali. Então, vira e mexe tem que aprender ali, né? Descer um pouco o nível e estar estudando para você estar aprimorando aí o seu conhecimento, certo? Bom, antes de falar aqui sobre a conjunto, né? Eu vou estar falando aqui sobre o meu site brevemente. Caso você queira estar me ajudando aí, você pode estar adquirindo um dos meus livros aí, que é a Introdução à Programação em Java. Se você clicar aqui em Saiba Mais, você vai ser redirecionado aqui para o site da Amazon. Então você pode estar adquirindo aí o meu livro, beleza? Introdução à Programação em Java, aprenda o básico que você precisa é, saber aí, certo? Em português, obviamente. Tem um segundo livro aqui, né? Depois que você terminar de ler esse primeiro aqui, Introdução à Programação em Java, e se sentir mais confiante, você pode estar comprando outro livro aí, né? Banco de Dados em Java. Se clicar em Saiba Mais aqui também, você vai aprender o básico aí que você precisa aprender. Esse aqui é um livro para iniciante, para você estar aprendendo a trabalhar com bancos de dados Java, beleza? Bom, eu tenho aqui também alguns cursos gratuitos, onde você pode estar aí contemplando aí, né? Por exemplo, aqui Introdução à Programação em Java, eu gravei uma playlist completa que vai te ensinar do básico ali, né? A programação avançada, orientação a objetos, falando sobre o livro. Banco de dados em Java também eu tenho um curso completo aí, né, com mais de 40 aulas aí que vai te dar o início ali para que você consiga desenvolver aplicações aí que façam persistências de dados com banco de dados em Java, né? Eu, como sou analista de sistemas também, eu resolvi gravar aqui uma playlist falando sobre o ciclo de desenvolvimento de software, né? Então você vai estar vendo ali o passo a passo de como que você pode estar desenvolvendo um software, né? Desde o levantamento de requisitos até a parte da implantação, né? Que é a parte do deploy do sistema. Bom, gravei também aqui uma playlist que fala sobre alguns design patterns aí. São 10 patterns aí que você pode estar aprendendo. E vou estar tornando aqui em sequência, né? Mais uma playlist aí sobre estrutura de dados. Bom, vamos lá então o que interessa aqui. Para você entrar em contato comigo, esqueci de falar, você pode estar aqui, ó, acessando no meu site www.salomontech.com ou entrando em contato por e-mail aqui, ó, contato@salomontech.com. Beleza? Bom, vamos ao que interessa aqui então. Vamos falar sobre conjunto, certo? Bom, eu estou separando aqui umas pastinhas aqui para a gente estar vendo aí. Vou estar postando inclusive isso no GitHub. Então, que tem lista, pilha, certo? Array. E agora a última aqui, conjunto, né? Bom, o que, que seria aí um conjunto, certo? Um conjunto ou set. Deixa eu dar um zoom aqui. Bom, ela é um tipo de estrutura de dados onde podemos adicionar dados de forma sequencial, porém, né, teremos a garantia aí de que não haverá duplicatas. O que, que significa isso aí? Você pode estar adicionando dados ali dentro de um conjunto, né? Um conjunto, como o próprio nome sugere, é uma coleção de dados, né? Podem ser qualquer tipo de dados. Neste exemplo aqui, vamos trabalhar com dados do tipo texto, né? Para a gente estar criando aí uma lista, um to-do list, né? Para a gente estar fazendo aí nossas tarefas de segunda a terça, certo? Vou estar exemplificando isso aqui depois. Bom, os dados eles podem ou não estar na ordem que foram inseridos dependendo da implementação, certo? Então é o seguinte, uma lista, né, ela é um conjunto de dados
que não possui dados duplicados, né? Então você vai, por exemplo, criar uma lista de tarefas para segunda-feira, por exemplo, né? Então, estudar matemática, ler o capítulo de história, fazer o resumo de conceitos, tal, resolver exercícios de química e tal, até fazer aqui a revisão rápida antes de dormir, né? Então não faz sentido, por exemplo, eu ter duplicado aqui nessa lista aqui, né? Nesse conjunto aqui, por exemplo, resolver exercícios de química, né? Não faz sentido eu ter duplicado aqui depois, ó, mesmo que seja aqui embaixo, resolver exercício de química, porque eu já resolvi isso, certo? Então não preciso resolver exercícios de química novamente. Então é assim que um conjunto, né, ele resolve esse problema aí. E é parecido como na matemática, né? Quem estuda matemática aí sabe do que eu estou falando, certo? Bom, os dados eles podem ou não estar em ordem, né, que foram inseridos, dependendo da implementação. Aqui eu vou colocar aqui na nossa implementação aí, né, os dados da forma como eles vão ser inseridos de forma sequencial, né? Eles podem estar ou podem não estar. Isso aí vai da implementação, né? Se você for utilizar, por exemplo, um linked list, né, eles vão estar aí, né, na ordem que foram implementados, né? Porque você vai estar utilizando aí por exemplo, né, uma lista ligada. Então, o elemento anterior aponta, né, para o próximo elemento. Nesse caso aqui, eu vou estar implementando apenas um conjunto aí, né, um set bem simples aí, com apenas alguns métodos que eu vou estar implementando aí. No caso aqui, o add, né, para adicionar itens ao conjunto, contains, para verificar se um elemento já está no conjunto, remove, para a gente remover um elemento do conjunto, e size, para retornar o tamanho do conjunto, beleza? Para ver a quantidade de itens que tem ali. Para este exemplo aqui, eu vou estar criando uma listazinha simples, né, um to-do list aí para a gente estar fazendo aí, e obviamente, né, a nossa to-do list aí, depois de implementada, esse mini sisteminha aí, não vai poder, por exemplo, na segunda-feira, né, que vai ser um conjunto e terça-feira outro conjunto, dados do mesmo tipo, né? Então imagina lá, por exemplo, na segunda-feira você vai estudar matemática. Aí você vai estudar matemática segunda-feira e depois tem lá estudar matemática de novo. Não faz sentido, né? Você vai estudar matemática apenas uma vez no dia. E assim serve para dezenas aí, né, centenas de milhares aí de coisas do dia a dia que a gente pode estar utilizando. Mas aqui eu vou estar utilizando apenas uma to-do list aí simples, certo? Para a gente estar fazendo aí. Então, dei até um exemplo aqui, ó, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, né? Então, imagina que segunda-feira você tem uma quantidade de coisas que você vai fazer aqui e você não quer, né, repetir a mesma coisa, né? Por exemplo, você só acorda por exemplo, na segunda-feira você acorda, toma seu café da manhã, e você não vai acordar de novo, vai tomar o café da manhã novamente. Não faz sentido algum. Então, o conjunto ali vai ajudar a gente a resolver este problema aqui, certo? E a gente pode fazer uma outra alusão a isso aqui, ó. A gente tem dois conjuntos aqui, né? O primeiro conjunto vai de 1, 2, 3, 4, né? E o segundo conjunto aqui, que é esse de baixo, vai 5, 6 e 7. Repara que a gente não tem nenhum dado duplicado aqui, certo? A gente tem dois conjuntos aqui, a gente pode estar adicionando esses dois conjuntos aqui, formando conjuntos maiores aí, certo? Quando a gente for estudar, por exemplo, árvores aí, gráfico, a gente vai ver isso aí de forma mais profunda, certo? Bom, então, seguinte, então, vamos falar então de conjunto. Eu vou fazer isso agora na próxima sequência do vídeo, certo? Bom, vamos brincar aí um pouco, então, implementar aqui o nosso conjunto, né, de forma manual aí, né? Vou tentar ser o mais simples possível aqui neste vídeo para a gente estar agilizando aqui o processo, beleza? Vou criar aqui então um pacote chamado conjunto. E vou estar criando aqui uma classe chamada conjunto. Beleza? Vou estar utilizando aqui do tipo string mesmo, certo? Vou especializar ela aqui do tipo string. E qual que é a função dela aí, né? Ela vai ter um método genérico ali, né? Para adicionar, remover, verificar se tem um conteúdo e retornar também o tamanho, né? Bom, eu vou estar demonstrando aqui, esse vídeo aqui, né? Essa parte aqui que eu vou escrever esse código de conjunto aqui, é mais para a gente estar praticando programação em si, né? O Java, ele já vem com uma API ali, né? Completa com classes, né, classes e interfaces que trabalham com conjuntos e estruturas de dados. Aqui é só para a gente estar praticando um pouco, né, e brincando com isso aí, entendendo como é que funciona ali, né, debaixo dos panos. Mas você pode estar utilizando aí, obviamente, você deve utilizar as classes, né, e as interfaces que já vem dentro da API, né, Collections do Java aí, beleza? Bom,
Mas aqui eu vou estar implementando de uma forma bem simples aqui, manualmente, certo? O que não deve ser feito em um projeto real, que é só para caso de estudo mesmo. Então eu vou criar aqui então uma lista, né? Private list, né, do tipo string. Como a gente está trabalhando com um conjunto aqui, eu vou chamar então aqui, cada conjunto ele tem o que? Ele tem um elemento, né? Ou posso estar colocando aqui elementos, tanto faz, beleza? Vai ser do tipo new ArrayList. Deixa eu só importar aqui as dependências dela. Beleza, né? A gente tem um método então aqui add public void add. Vou estar colocando aqui um conteúdo string. No caso aqui um conteúdo, né? No nosso conjunto aqui, certo? E o que eu vou estar fazendo então aqui, ó? Quando eu vou adicionar um conteúdo aqui no nosso conjunto, não pode haver o que? Duplicatas. E como que eu verifico se há duplicatas ou não? Então, aqui nos nossos elementos, eu tenho que fazer da seguinte forma aqui, ó. Se nos elementos .contains o conteúdo, no caso aqui é o conteúdo, né? Se tiver o conteúdo nele, eu não posso, né? Adicionar um novo conteúdo nele, porque já existe. Ou seja, aqui, ó, se dentro de elementos, que é a nossa lista aqui, contiver esse conteúdo, eu não posso adicionar. Ou eu posso colocar igual a false aqui, certo? Funciona também. Ou eu posso colocar o operador de inversão de lógica, né? O operador de inversão lógico, que é esse sinal de exclamação aqui antes da operação. Funciona do mesmo jeito. Eu vou estar preferindo estar utilizando ele aqui, certo? Então, aqui agora inverteu a lógica. Caso dentro dos nossos elementos aqui não exista o conteúdo, então, por favor, adicione dentro de elementos nosso conteúdo. Beleza? Bom, seguindo aqui, então, a gente tem um outro método aqui, ó, que é o remove, né? Que é o remove, certo? Então, public void remove. Eu vou remover aqui um string do tipo conteúdo. E o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Dentro da nossa lista aqui, eu vou estar apenas fazendo isso aqui, ó. Elementos.remove. Então, eu vou estar removendo aqui, no caso, conteúdo. Então, dentro da nossa lista lá, eu vou remover este conteúdo, certo? Beleza. Então, vai remover aqui, ó. O outro parâmetro aqui é o contains, né? Esse contains aqui ele é um booleano. Então, public boolean contains, né? No caso aqui, string conteúdo. Então, vou verificar se esse conteúdo está dentro dos nossos elementos. Como que eu faço isso? Return, né? Então, elementos.contains conteúdo. Já vai retornar aqui pra gente, igual a gente fez aqui quando foi adicional, só que aqui a gente colocou o operador de inversão lógica, né, e aqui a gente utilizou aqui apenas se contém, né, o resultado da expressão booleana que se contém, né, dentro dos nossos elementos, este conteúdo aqui que a gente passou através do parâmetro aqui do nosso método. Por último aqui é o size, né, é o size, é isso, é o size. Public, né, no caso aqui boolean. Opa, boolean não, é inteiro, né? Int size. Vou apenas estar retornando o tamanho aí, né? Da quantidade de elementos do nosso conjunto. Então, return, no caso aqui, elementos.size. Então, é basicamente isso aí, certo? O mais simples possível. Deixa eu colocar aqui como final, porque eu não vou estar utilizando o operador de instanciar a classe aqui, né? No caso, operador new. Vamos testar isso aqui então, ver se funciona. Deixa eu colapsar isso aqui e implementar aqui o nosso método main. O que eu posso estar fazendo aqui então? Deixa eu ver aqui no negócio. Vamos fazer o seguinte aqui então, né? Cadê aqui? Eu havia copiado aqui para a gente estar implementando isso aqui mais fácil. O nosso conjunto aí, certo? Está implementando da seguinte forma aqui para poupar um pouco de tempo. Conjunto, deixa eu só importar ele aqui. Segunda-feira.add, tá faltando segunda-feira aqui, ó. Aqui ele aqui. Opa. Então deixa eu só contextualizar aqui pra gente, né? Então eu criei aqui dois conjuntos, certo? Esse aqui
tá, deixa eu ver aqui, segunda-feira, ponto... Ah, tá, faltando pegar os elementos ali. Beleza. Bom, contextualizando aqui então, vou criar aqui dois conjuntos, segunda-feira e terça-feira, e aqui na segunda-feira eu vou adicionar aqui as tarefas que eu vou estar executando aí, ó. Repare o seguinte aqui, ó, na linha 84 tem aqui, ó, resolver exercícios de química, e aqui embaixo, na última linha aqui, ó, ainda dentro de segunda-feira, tá aqui de novo, ó, resolver exercícios de química, só que eu não quero que isso aqui apareça, porque eu não quero que haja duplicados no nosso conjunto, certo? Aqui no conjunto aqui eu posso até colocando um método aqui para a gente estar retornando os elementos, né? Faz sentido, né? Eu esqueci até de colocar isso aqui. Então deixa eu até colocar aqui. Get elementos. Retorna os elementos do conjunto. Beleza. Bom, com os elementos agora aqui retornados, o que a gente pode estar fazendo agora? Vamos estar brincando um pouco aí com isso aí, beleza? Deixa eu dar aqui um F6, ou apertar aqui no play do Java, do NetBeans, e ver aqui o que a gente vai ter aqui, ó. Repare o seguinte aqui, ó, esse da matemática, certo? Ah, no caso aqui eu fiz foi remover exercício de química. Eu vou adicionar, ponto, adicionar, certo? Em segunda-feira aqui já temos aqui, ó, resolver exercícios de químicas. Eu vou adicionar novamente resolver exercícios de química. Então eu vou apertar aqui para rodar a nossa aplicação. E como você pode ver aqui, ó, resolver exercícios de química só apareceu uma vez, ele não apareceu aqui de novo, ó. Então quer dizer que o quê? O nosso conjunto funcionou normalmente, certo? Bom, e se por acaso então eu for remover os exercícios de química aqui, será que vai funcionar? Repara que ele está aparecendo aqui, ó. Resolver exercícios de química. Eu vou remover do nosso conjunto ali. Então não pode aparecer ali, beleza? Ó, se eu for pesquisar isso aqui ali, resolver exercícios de química, você pode ver que ele não aparece aqui, ó. Se eu não tivesse removido, dá um F6 novamente aqui. Repare que ele apareceria aqui, certo? E qual que é o tamanho do nosso conjunto? Systemout.println. No caso aqui eu vou pegar terça-feira, por exemplo, né? Terça-feira. Vou pegar aqui então de terça-feira e vou apenas retornar aí a quantidade, né? O size dele aí, que é o tamanho dele. Vou dar um F6 aqui. Vamos ver se funcionou. Tem 7 itens aqui, né? Vamos ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Funcionou, beleza aí, certo? Bom, essa é a forma mais complicada, né? Que a gente implementou aqui para implementar um conjunto aí, certo? Então aqui a gente implementou manualmente só para a gente estar praticando aí um pouquinho também, né, de lógica de programação. Você não precisa estar implementando aí um conjunto manualmente. O próprio Java aí, né, a API do Java, ela traz ali um framework collections, onde a gente pode estar aí implementando aí de forma muito mais fácil, né? Então como que a gente colocar isso aqui de uma forma mais simplificada, né? A gente poderia estar criando aqui um set, né? No caso aqui, ó, vou estar criando aqui um set, beleza? Que é um conjunto também, no inglês, do tipo string, né? Vou chamar isso aqui de segunda-feira, vai ser o mesmo nome que eu coloquei aqui. Vou estar comentando isso aqui. É igual a new hash linked hash set. Deixa eu voltar aqui. Beleza, né? Vamos pegar aqui então terça-feira também, fazer a mesma coisa. E posso deletar isso aqui, certo? Aqui no caso, obviamente, não vai ter como pegar esses elementos aqui por este método aqui, mas deixa eu fazer um outro processo aqui. Deixa eu ver aqui. ToArray. No caso aqui, deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte aqui então.
Deixa eu só pensar um pouco aqui como é que a gente vai fazer para toArray, contains, clear. Ó, você pode ver que tem o método edd, tem o método clear também para limpar, contains, is empty para verificar se está vazio, que a gente não implementou anteriormente. Tem aqui, deixa eu ver, que mais? Tem o iterator também, certo? Deixa eu ver se a gente pode estar utilizando o iterator para fazer isso aqui. Tem uma forma de utilizar, de fazer isso aqui, eu esqueci agora. Como é que a gente podia estar iterando isso aqui, certo? Deixa eu fazer o seguinte então aqui. Deixa eu colocar o object. Apesar de não ser a forma correta, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? ToArray aqui, ó. Essa aqui não é a forma correta de utilizar o object, né? Mas eu acho que vai servir para exemplificar. Depois eu vou dar uma pesquisada aqui como é que a gente faz para utilizar o iterator, né? Se você utilizar o iterator, tem uma forma mais fácil de você estar percorrendo aí essa coleção de dados aí, certo? Aqui eu vou fazer da mesma forma também, né? Object. Eu sei que é string aqui, né? Obviamente, mas usar object aqui não é bem o que eu queria fazer, né? Mas de cabeça aqui eu não lembro não, certo? A gente acaba esquecendo, tem que dar uma revisada aí. Deixa eu dar um F6 aqui para ver se vai dar certo. E tá aí, ó. A gente teve aí o mesmo resultado, tá vendo? A gente teve o mesmo resultado aí, ó. Resolver exercícios de química. Deixa eu tentar colocar ele aqui de novo. Resolver exercícios de química. Para ver se vai haver aqui uma duplicata aqui, né? Deixa eu colocar ele aqui embaixo. Não vai ter duplicata aí, certo? Ó, resolver exercícios de química, ele só aparece uma vez, ele não aparece aqui, ó, de novo, tá vendo? Se eu remover então exercícios de química, agora eu vou remover ele aqui, remove, dá aqui um F6, resolver exercícios de química aí, ó, foi pro beleléu, não existe mais aí, tá vendo? É isso aí, né? Apesar de funcionar utilizando aqui dessa forma aqui, né? Tem uma outra forma aí que a gente pode estar utilizando para fazer essa interação aqui, certo? Deixa eu pesquisar aqui no Google rapidamente. For each iterator Java. Vamos ver como é que a gente utiliza aí o iterator aí, certo? Então, uma forma mais elegante a gente fazer aquela iteração ali, beleza? Aqui está utilizando um elemento, certo? Temos o iterator aqui. Então temos aqui, por exemplo, os elementos, temos o iterator aqui, vai ficar um pouco mais complexo, né? Mas tudo bem, a gente está utilizando aqui um string, beleza. O importante do intuito do vídeo aqui é passar para a gente aí, né? Que você pode estar utilizando aí tantas coleções que já vem no próprio Java, você pode estar brincando aí, né? Praticando um pouco aí, criando o seu, no caso que a gente criou um conjunto aqui, né? Que é uma espécie de coleção aí onde não há dados duplicados, né? Esse conjunto aqui poderia ser chamado de set também, certo? Igual foi feito aqui no nosso Java. E a gente criou aqui, ó, um linked hash set, né? Deixa eu ver se não tem como a gente criar aqui, né? Sem ser utilizando a list. Vamos ver se vai colocar na ordem que a gente colocou aqui. Deixa eu só dar um F6 aqui. Então, revisar tópico, resolver exercício de química, estudar matemática. Ó, como você pode ver aqui, ó, estudar matemática deveria aparecer primeiro aqui, ó. Não aparece aqui, tá vendo? Então, se você utilizar aí apenas a implementação hash set, ele vai colocar na ordem que ele escolher lá, beleza? Então, se você quiser que a lista apareça na ordem, que é o intuito da gente fazer isso aqui, ó, segunda-feira, tal horário, fazer tal coisa, por exemplo, você tem que estar utilizando aí, ó, um linked hash set. Esse linked hash set aí, ó, ele garante que os elementos eles estejam na ordem, certo? A mesma coisa que quando a gente for estudar mapas, né, os maps, por exemplo, string, vou colocar aqui teste, por exemplo, a mesma coisa que você colocar aqui, ó, hash, new hash map, certo? Aqui não vai garantir a ordem, né, das coisas que a gente vai estar adicionando aí não, beleza? Deixa eu ver aqui, não sei se eu posso colocar dessa forma aqui. Não posso. Linked hash, o hash map aqui, certo? Se você quiser que os elementos sejam adicionados na ordem, você tem que adicionar um linked hash map.
E os elementos que forem adicionados ali serão adicionados na ordem. Então tudo que você quiser em ordem sempre tem esse linked aqui antes, ó, como prefixo aí, beleza? A gente não vai estudar map aqui, não faz necessidade de estar utilizando ele aqui. Bom, é isso aí. Então o vídeo ficou um pouquinho grande aí, mas você serviu aí como um exemplo, né, para você ver como que você pode estar implementando um set aí, né, manualmente, ou utilizando aí a API do Java aí, né, e acessando as coleções aí do framework que trabalham com isso aqui já, né, que já está implementado aí, né, e tem toda a estrutura de dados que a gente precisa estar utilizando aí, né, a gente não precisa utilizar, por exemplo, array, pilha, manualmente e coisas do tipo, porque já existe no próprio Java já vem isso aí, certo? Na API de coleções lá do nosso, no caso aqui o Java, beleza? Então é isso aí, te espero no próximo vídeo. No próximo vídeo aí a gente vai ver sobre, deixa eu ver aqui, acho que se eu não me engano é sobre o map mesmo. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Dicionário ou hash map, é isso aqui, ó. É um dos que eu mais gosto aí, certo? Então te espero no próximo vídeo. Valeu!